alta, mas quando vê tá para baixo e só para baixo, e a gente não sabe mais o que fazer para recuperar e quer estar com aquela pessoa. Então a gente chamou uma especialista da área, né? Elisete. Ela é terapeuta já há 7 anos, né? E consteladora, eu vou falar consteladora familiar. É isso aí. E mentora de mulheres e casais. Seja bem-vinda, Elisete. E conta um pouquinho mais pra gente como é que foi essa tua transição, né? Que tu comentou que trabalhava com a parte de gestão de pessoas, é formada, né, em gestão de pessoas, mas na parte organizacional, para essa parte mais de pessoal. Como é que quis trabalhar com essa parte mais da psicologia? Boa tarde, então, meninas. Boa tarde. Boa tarde a todos nós que estão nos acompanhando aqui. É bem isso, né? Então, comecei lá com a gestão de pessoas, a psicologia organizacional e do trabalho, mas o intuito sempre foi ajudar, contribuir na questão do ser humano, no desenvolvimento do ser humano. E aí, trabalhei durante muito tempo, acho que agora já perdi as contas, mas entre 10 e 12 anos no organizacional. Então, meu público era o cliente interno das organizações, né? Coordenava RH e gestão da qualidade, né? Recursos humanos. E sempre trabalhei com essa parte de treinamento, desenvolvimento. E esse desejo sempre crescia ainda mais. E aí, dentro das organizações, a gente trabalha e desenvolve o colaborador dentro, né, de um certo limite e dentro dos objetivos da organização. E aí sempre tinha o desejo no meu coração de expandir ainda mais esse desenvolvimento, porque via que uma parte, que é a vida pessoal, às vezes, do colaborador, faltava algo ou poderia melhorar em algo lá. Eles se abriam muito contigo? Muito. Elisete? A gente brincava, né? Que, Zete, como que tem tanta gente o dia inteiro na tua sala? Eu disse, coloca um divã porque eu vou clinicar. Aí a gente brincava assim. E em alguns momentos a gente precisava limitar horários porque era um fluxo de pessoas muito grande o dia inteiro, todos os dias. Então, para mim conseguir fazer alguma coisa de trabalho mesmo organizacional que não era atender as pessoas, então às vezes a gente precisava limitar horário. E aí esse limitar horário eu não gostava, não era gostosinho para mim, sabe? Então eu queria mais disso. E aí foi então nesse movimento de querer mais que eu saí e vim trabalhar aqui do lado de fora. No início, assim, né, eu digo que é carreira solo, né? Porque aí antes... que no caso tu trabalha para uma empresa e tu trabalhar por conta. Exato. É uma transição que dá um certo receio, né? Dá um medo, assim. O coraçãozinho da gente fica entre o seguro, que não existe uma segurança de verdade, né? Mas até ali você é contratada em CLT e dali para frente você vai ser você por você, né? Que é o empreender. E ter força e garra e essa coragem, a gente precisa trabalhar muito o modelo mental para a gente poder fazer isso. E tudo na nossa vida precisa de trabalhar modelo mental para a gente conseguir expandir e fazer diferente, né? Então, foi isso que eu fiz. Aí fui fazendo essa transição devagarzinho até que o desejo estava muito alto. E aí, então, eu saí para empreender e trabalhar diretamente com pessoas. E aí fiz N outros cursos, né, de especialização dentro do comportamento humano. Então, estudei um pouquinho de programação neurolinguística. Daí eu tenho certificações internacional com o Dr. Richard Bandler. Aí fui fazer também outras dentro de neurociência, desenvolvimento pessoal aprofundado, comportamento humano. Então, tudo isso eu fui fazer para me sentir, né? Antes da gente atender, a gente tem que se sentir, né? Então, apta para isso. E aí, apesar daquilo que eu já fazia no organizacional, daí eu expandi um pouco mais para todas as áreas do comportamento humano para atuar nisso. E aí, hoje, eu atendo, né? Principalmente mulheres e casais, também atendo homens, mas o meu público maior é mulheres e casais. E atendo dentro da constelação familiar também, né? Que é uma das terapias mais curtas e focadas direto ao ponto, né? Na raiz do problema. E falou que atende mais mulheres do que homens. Então, a demanda de procura, vamos pôr de autoconhecimento e melhorar o relacionamento ainda é maior das mulheres. Ainda a procura maior é das mulheres. E quando se fala sobre relacionamentos, também a maior parte do público são mulheres.
E aí eu digo que mesmo quando o homem não quer chegar, e tem homens já chegando, né? Esse público já aumentou bastante do que já foi um dia. Né? Mas vão por conta própria ou porque a mulher tá mandando ir? Porque aí tem 2 pontos, né? Mas você, o bacana... filho, vamos lá que terapia? Mas o bacana da Elisete é que ela pergunta, ela assim, mas ele está disposto? É isso. Porque se ele não estiver disposto, ela não atende? Por não quê? atendo. Porque O que vai adiantar, sabe? É algo que não vai fazer muita diferença, né? Tá indo só porque a mulher quer. É, exatamente. E aí, se é pra perder o meu tempo e o deles também, aí a gente poupa o tempo dos dois, né? Porque tempo é o bem mais precioso dessa vida que não volta mais. Então, o que geralmente eu faço, né? A mulher diz, não, mas eu e o meu esposo vamos. Mas ele quer? Aí ela, não, ele quer, ele disse que vai. Então tá, então a gente faz, eu chamo isso de sessão estratégica, porque ela é estratégica mesmo. Então a gente marca uma sessão online, gratuita, com os dois, nesse caso do casal, né? Para ter certeza se ele também quer. Eu preciso ouvir dele e sentir ele, para ver qual é o movimento dele. Quer, não quer, amor? Né? Não é que tu quer? Mas assim, ó, mas ela sente. Ah, imagina, né? Ela sente quando a pessoa quer, quando a pessoa não quer, entende? Sim. Porque é algo que eu acho que transparece mesmo, né? Sim, total, que fica algo né? mais forçado, né? Tem todo uma leitura que a gente faz, né, corporal, olhar e tudo mais. Então teve um casal específico que ela disse assim, não, ele vai também. E isso foi uma conversa só com ela. E eu disse assim, não, então vamos marcar nós 3 online. E aí a gente faz, né, às vezes pelo Zoom, às vezes pela ligação do WhatsApp para ser mais rápida e tá tudo certo. E aí, quando eu passei a palavra para ele, me apresentei, a conversa toda, e aí eu disse assim, mas a pergunta é, você quer estar aqui? Eu sempre pergunto. E aí, um desses, ele disse assim, mas é claro, se não fosse para melhorar o nosso casamento, eu nem queria estar aqui. Ela que fosse sozinha. Não, mas sim, eu quero. Então, é bem enfático. Já num outro caso, ele disse assim, ela diz que é bom, ela diz que precisa, se não for assim, a gente não tem chance. Eu disse, mas você acha que você está disposto a fazer essas modificações? Se resolver, eu quero. Eu disse, mas né, a pessoa tem que estar certa, né? De que não sou eu que resolvo. Eu mostro o caminho. Depois vai né? falar, fiz terapia e não resolveu. E não resolveu, nada, não é assim. A pessoa precisa estar aberta, ela precisa querer, e ela precisa saber que tem a contrapartida dela. O profissional vai sim ajudar, e vai sim restaurar, resgatar esse casamento. Em muitas das vezes, Tem casos e casos. Tem casos que às vezes existe um risco. Então, às vezes, esse risco, ok, não dá. Mas é possível, sim. 90% dos relacionamentos é possível nos que eu já atendi. Então, sim, dá para restaurar, dá para resgatar, dá para fazer funcionar. E aí, como eu trabalho com a visão sistêmica, da sistêmica familiar, às vezes, quando existe alguns pontos que, sabe, não está batendo, ou a gente não está encontrando o fio, aí a gente vai lá, a gente constela, e aí a gente entende na raiz do problema o que está impactando nisso. Então, aí fica mais fácil trabalhar. E aí, o movimento que a pessoa vai fazer, porque ela decidiu, porque ela quer, não foi porque eu quis. Ou porque a esposa quis, é porque os dois quiseram. Porque eu sempre falo, casamento é feito de 2 pessoas e não de uma só. Senão o nome disso ia ser solteiro ou divorciado. Né? É porque é uma coisa que às vezes eu brinco lá também, vamos supor, lá em casa, né? Ah, porque tu esqueceu de fazer isso aqui. Não, tu esqueceu não, você tá dentro de casa, aqui dentro de casa moram 2 pessoas. Então, se eu esqueci, tu também esqueceu. Nós então, esquecemos. Nós esquecemos. Uhum. Eu falei isso uma vez só, tá? Uhum. E foi, Ene, tá certo. Tipo, esqueceu, vamos pôr a comida em cima do fogão. Esqueceu de botar na geladeira. Eu disse, não, tu viu que tava aqui também, né? Tu podia ter botado na geladeira, vamos supor, né? Então, assim, depois que tu passa a entender que um relacionamento é 2, né? Então, acho que tudo fica mais fluido, né? Mas uma pergunta que eu tinha pra te fazer, Elisete, tu nota esse certo, não vou dizer, é até um preconceito, né? De não entender o que é uma terapia. Vamos supor, uma terapia de casal ou até uma terapia pessoal, né? De mais da parte de homens ou em geral, assim, como é que...
hoje é num nível muito geral, assim, só porque os homens têm preconceito porque eles nunca precisam, né? Não precisa, não tem necessidade, até era muito nosso tema, né? A gente consegue sozinho ou tem um olhar profissional? O que acontece? Às vezes, a gente olha para o basicão do dia a dia. E às vezes o basicão do dia a dia não nos leva a olhar com profundidade, às vezes um problema que ele é latente, né? Eu atendi um casal, eles tinham 35 anos de casamento. Nossa. E eles estavam se distanciando e se divorciando, se separando. E aí comecei a atender eles separadamente. Ele veio primeiro, nesse caso o homem veio primeiro. Não é comum acontecer, mas nesse caso ele veio. E aí depois ela veio. Mas ambos se queixavam exatamente das mesmas coisas. Das mesmas coisas. Então dá para entender que o problema, ele estava coeso, no sentido de que não existia uma disparidade de, ela fala uma coisa e ele fala outra. Não existia isso. Uma das falas dele eu sentava na frente da televisão esperando ela parar e sentar do meu lado para a gente ficar junto. E ela dizia, eu trabalhava e depois que eu terminava tudo, eu ia para a cama e ficava esperando ele chegar para a gente ficar um pouco junto. Os dois esperavam a mesma coisa, mas eles já não conversavam mais, se distanciavam. Então, uma das coisas que eu falo, até tem uma palestra que está no meu perfil, tá gratuita, tá aberta, quem quiser assistir, fala muito sobre comunicação, né? Tá no link da minha bio, tá escrito Reconquiste o Seu Marido. E lá tem uma palestra gratuita. E tem algumas técnicas lá que fala sobre comunicação. A comunicação separa muito o casamento. Isso que você falou é comunicação dentro da casa de vocês, mas aí você soube colocar de uma forma adequada. Só porque às vezes a gente faz algumas coisas empíricas. Por exemplo, você falou, eu não moro sozinha nessa casa, somos nós dois, então nós dois esquecemos, você disse. Exatamente. Só porque as pessoas, às vezes, elas se comunicam assim, eu esqueci, mas tu também esqueceu. De uma forma mais agressiva. Essa é uma forma diferente. É a mesma coisa. Eu sou assim. Só porque é uma forma diferente de falar. Não é o que você fala. É a forma com que você fala. Ou você tem sabedoria na tua fala ou você não tem. E isso é treinável. O nosso cérebro é treinável todo o tempo. É só a gente treinar novas falas. Eu lembro que no início, assim, quando eu comecei os atendimentos e eu aprofundei, assim, dentro da neurolinguística, eu entendi muito que o não, ele não é bem reconhecido no nosso cérebro, desde a nossa infância. E aí eu decidi, eu vou trocar isso e vou experimentar. E eu falo para as minhas clientes, não acredita em mim, vai lá e experimenta isso que eu estou te mostrando. Experimenta na sua vida e depois volta e me conta. Porque quando você experimentar, você vai perceber que teve uma mudança ali. Então eu comecei a experimentar, então eu troquei tudo que era não. E aí eu fui percebendo, hoje tudo que eu falo já é automático. Eu falo muito mais dentro do positivo por exemplo, não mexe aí. Mexe nesse outro, ou tira a mão. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Isso dentro do casamento também impacta. Eu não esqueci, tu esqueceu também. Ou nós dois esquecemos. É a mesma fala, só porque de uma forma positiva que vai acrescentar para o casal. Então, às vezes, o casal sozinho entre si, então vamos discutir a relação. Quem é que de verdade quer discutir a relação? Ninguém quer. Falou pro homem assim, precisamos conversar. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Ou manda um recadinho, ou manda um áudio, sei lá. Hoje nós precisamos conversar. Acabou. Ele vai se atrasar, ele vai ter compromisso, ele vai ter outras coisas, ele vai fugir. Então, essa é a forma empírica que às vezes a gente faz no nosso dia a dia sozinha. E às vezes com um profissional você encontra truques, maneiras, formas e ferramentas para fazer diferente aquilo e de forma focada. Por isso que eu disse que essa minha palestra, ela tá lá. É uma comunicação sem briga, sem discussão, sem bate-boca. E essa
comunicação, você fala direto com o inconsciente do marido. Você não fala com o consciente dele, que vai dizer, eu esqueci então, eu não guardei na geladeira. Tá bom, o errado aqui é eu mesmo, é sempre eu. Quem nunca viu? O errado é sempre eu. Não, é assim, tu nunca tá errada. E aí as discussões começam assim. E eu acho que o mais bacana, mas eu acho que o mais bacana, assim, não é nem tudo que a gente aprende, assim, mas é tudo que a gente consegue visualizar que a gente faz errado. Muita coisa. Porque às vezes, assim, às vezes tu acaba gerando toda uma discussão, toda uma energia ruim, todo um, tipo assim, um ficar de mal com o outro, um ficar chateado com o outro, porque tu poderia ter falado de outra maneira. Quantas vezes eu mesma já, tipo, porque tu. Tá aí eu. Se somos dois. A nossa parcela. Tu entende? Às vezes, acha que, né, a gente não, naquele calor da emoção. Uou! Aí depois fala, cagou, agora ralou. E aí as pessoas ajudam, né? A terapia ajuda a gente a... Centralizar. Eu sou péssima em comunicação, então assim, Mas assim, é constante? Todos os dias? Mas eu não quando gosto a gente treina, de... né? Quando a gente treina nosso cérebro, igual eu disse do não, eu comecei a treinar e prestar atenção, porque às vezes a gente faz uma coisa e a gente faz todas as outras coisas da mesma forma. Então, quando a gente treina para uma coisa, a gente consegue aplicar em todos os outros, como você começou a falar. Eu esqueci teu nome. Janine. Não tem problema. Quando você começou a falar do organizacional ali, nós somos um ser humano único. E afeta todas as outras áreas, o lazer, né? O trabalho, a falta de paciência em casa. A gente também tem essa falta de paciência em casa, muitas vezes. Aí reflete no trabalho, porque daí você já vai pra lá, tá de saco cheio. Não, eu fecho a casinha do relacionamento e agora abro a caixinha do trabalho. Eu não consigo, porque os homens têm um pouco mais de facilidade dessas caixas, porque o homem pensa como caixas, né? A mente dele é toda compartimentada de caixas. Aqui é o assunto relacionamento. Então, ele abre a caixinha relacionamento e vai conversar com você. Aí você diz, lembra aquele dia no trabalho? Peraí, fechar a caixinha relacionamento, abrir a caixinha do trabalho e começar a conversar. Assim funciona o cérebro do homem. E eles têm duas grandes caixas, eu acho que vocês já sabem, né? A do nada e a do sexo. Né? Então, duas grandes caixas, que são bastante importantes para eles. É as caixas maiores que o homem tem. E a mulher não tem caixa, gente. O cérebro da mulher é todo emaranhado de fio que um conecta com o outro. Daí começou a falar do relacionamento, falou aquele dia lá no trabalho e depois da tua mãe. Aí o homem fica assim na história, pera, eu abro a caixa do trabalho, a da família ou do nosso relacionamento? Gente, faz um corte disso e manda pro Giovanni, porque aí ele vai entender. Pega a minha cabeça, que às vezes eu chego em casa assim, nego, a gente tem que fazer isso na academia. E hoje aconteceu um negócio lá, não sei o que. No trabalho. E a mãe me ligou. É que a gente trabalha junto, né? A gente tem uma academia junto. E, então, aí hoje a mãe me ligou. E não sei o que. E ele tinha recém-acordado, então ele só faz isso aqui, ó. Dentro, a conversa interna deles acontece assim. Pelo amor de Deus. Como ela consegue pensar em tanta coisa ao mesmo tempo? Eu só acordei. Ela tava falando do trabalho, mas agora tá falando da mãe. Eu não tô entendendo. Aí eles ficam numa confusão de qual caixa vai abrir, abre nenhuma e diz assim, tá bom. Calma. Espera. Ou senão depois você vai dizer assim, você lembra que eu te falei lá do trabalho? Não, você não falou. Sim, eu falei. Mas quando que você falou? Aquele dia de manhã, quando você acordou assim. Não, você não falou. Então tu não estava prestando atenção. Não sei. Aí pronto, começou a briga. Mas é mesmo. Não, mas é só o olhar. Mas assim, aquele olhar assim, tipo... Eu não escutei nada que tu falou. Aí eu paro, deixei ele acordar. Isso quando você depois, percebeu, né? Aí tem mulher que não percebe, continua falando. E depois pergunta pra ele, lembra que eu te falei? Não, você não falou. Quando eu entendi isso no meu marido, ele sempre dizia assim, não, você não disse. Disse. Não, tu não falou. Falei. Então não tá prestando atenção em mim? Nossa, o nosso assunto também não é importante. Mas não presta atenção em mim. Isso distancia o casal. Porque a gente começa a cobrar algo que eles não estavam com a caixa aberta. Então, quando eu vou sentar, foi sábado.
conversei algumas coisas com a filha, que já é casada. E aí falei com o marido, ó, ela disse isso, isso, isso. Aí ele, aham, tá. Aí mais tarde veio um convite do cunhado. E aí ele, tá, ok, compreendeu. Acho que meio que organizou com o cunhado um almoço, alguma coisa. E aí depois, mais tarde, veio outro áudio da filha do assunto que a gente já estava tratando. E eu já tinha conversado com ele. Chegou no finalzinho da noite, porque aí a gente ia programar o domingo. Aí eu só deitei na cama, olhei para ele. Aí eu disse assim, então, eu queria te dizer... Aí ele assim, já sei. Eu disse, o que é que você já sabe que eu ainda nem falei? Aí ele falou, isso, eu acho melhor fazer isso para organizar o nosso domingo assim. Eu, isso mesmo. Então você tá de acordo? Estou. Então eu fiz um acordo com ele, mas a gente já treinou tanto, abriu uma caixa de cada vez, que aí agora ele já olha nos meus olhos, ele já sabe antes de eu abrir a boca. Mas até chegar nesse patamar, foi muitas discussões e descobertas de como programar primeiro o meu cérebro. Por isso que quando a mulher diz, o marido vai também, eu digo, se ele quer. E quando ele não quer, ela diz assim, não, ele pensa que eu sou casada sozinha, porque é assim. Aí eu digo, vem você. Porque aquilo que você mudar vai refletir nele. Não é porque você vai mudar ele, mas vai refletir nele. E se vocês se amam de verdade, vocês vão se modificar juntos para a necessidade do casamento. E foi isso que eu e o meu esposo construímos. Pergunta se algum dia ele fez terapia. Não fez. Até hoje. E ele diz assim, ó, eu não tenho paciência para isso. Ele acha que não tem. Porque ele nunca foi, ele nunca pisou, ainda não experimentou. Mas muitas coisas, eu digo, a gente fez 24 anos de casado agora no final do ano, e aí eu brinquei com ele assim, você casaria comigo de novo? Aí ele olhou para mim, assim, com os olhinhos bem de coraçãozinho, e disse, sim, eu casaria todas as vezes. Mas a gente já passou muito perrengue, a gente passou muito trabalho, a gente já se brigou muito, a gente teve na beira do precipício para separar. E foi nesse momento que eu, Elisete, acordei. Quem acorda primeiro, salva todos da casa. E quando eu acordei e comecei a modificar algumas coisas, ele disse, mas você está diferente. Aí eu disse, amor, o dia que eu não estiver diferente, a gente vai ter que parar e conversar. Porque o mundo muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, toda a situação muda. Se a gente parar e não mudar, a gente está errado. É a gente, é sempre a gente, é nós dois. Eu não sou sozinha. Aí outro dia, recente, assim, tem uns 15 dias, 20 no máximo. Aí ele disse assim, mas você tá muito diferente. De novo? Isso acontece de vez em quando. Daí eu disse assim, uau, que notícia boa, eu disse pra ele. Porque às vezes eu acho que eu não tô mudando. E quando alguém do lado de fora é o meu termômetro, amém. Que bom, graças a Deus. Porque nós estamos em evolução, eu digo pra ele. Eu não disse eu tô em evolução. Eu não disse eu tô mudando. Porque nós estamos em evolução. Que bom, amor, nós dois juntos estamos crescendo, nós dois juntos estamos mudando. Sabe aquela Elisete que você conheceu lá atrás? Eu não sou mais a mesma, mas você também não é mais o Jefferson lá de trás, de quando a gente se conheceu. E que bom que não somos, porque se fosse, eu não queria mais você, porque naquele momento eu te aceitei assim, mas hoje nós já somos muito diferentes. Então eu não queria aquele mesmo de antes. E aí eu brinco com ele. Eu não casaria com aquele Jeff lá de trás, mas eu casaria com esse Jeff aqui de novo. Que bom! Ele foi se modificando porque eu fui alterando meus comportamentos dentro da nossa casa. Então a mulher pode vir sozinha? Sim! A terapia ajuda? Vai te dar ferramentas para aprofundar aquilo que sozinha a gente não sabe, não conhece. E tem um jargão assim, ó. Mas eu já fiz de tudo pelo nosso casamento.
Essa é uma frase que eu ouço todos os dias. Mas será que a gente já fez de tudo mesmo? Ou a gente já fez de tudo que eu conheço? E o que eu não conheço? Como pode ser? Exato, uma pergunta. Não sei como é que eu vou fazer essa pergunta sem ser toda torta. Peraí, deixa eu formular. Essa parte de mudanças, né? Tu acha que em um casal, ou até tipo, no pessoal, vamos supor, eu vou precisar de terapia. Essas modificações, elas mudam muito a personalidade da pessoa? Ou, tipo assim, não, tu tens que mudar totalmente pro teu casamento dar certo, vamos supor assim. Não tem isso, né? São atitudes que tu tira no dia a dia, né? Não mudar Isso. totalmente a personalidade, só pra gente saber. Não existe mudar de personalidade, existe lapidar aquilo, crenças, comportamentos, porque princípios e valores a gente traz de base, de raiz, de casa, de educação. Não quer dizer que a gente não possa enraizar ainda mais bons valores e princípios, mas os outros são comportamentos adquiridos ao longo do tempo. E todo comportamento, ele vai modificar, e falando de neurociência, ele vai modificar o núcleo do nosso cromossomo, da nossa célula. Então, tem um livro, A Biologia da Crença. Ele fala sobre isso, é um médico que escreve. E ele diz que quando ele era criança, ele mesmo imaginou que ele estava fadado porque ele nasceu em família pobre, com muita dificuldade, mal tinha o que comer, pai alcoólatra. Ele disse que ele imaginou que ele estava fadado a isso. Que ele não tinha mais outras possibilidades, porque ele nasceu assim e ia ter essa vida assim. Mas conforme ele foi crescendo e estudando, e aí ele chegou a ser médico e tudo, ele entendeu. Aí veio todo o projeto Genoma, que a gente conhece, ele explica um pouco no livro, muito melhor que eu, né? Mas ele explica que o nosso comportamento, quando a gente decide modificar algo, a gente muda na nossa biologia. Então, aquilo que a gente pensar aqui, vai refletir num sentimento. Esse sentimento, ou você vai gerar um comportamento, mas ou você gera um comportamento para ficar pior, no sentido, eu sou assim mesmo, nasci pobre mesmo, vou me ralar mesmo, e essa é a vida que eu tenho. Então você decidiu isso, programou, cérebro registrou. Porque na minha vida só dá tudo errado. Só dá tudo errado, dá problema mesmo. Então, a gente atrai o que a gente pensa, essa coisa aí. Então, isso, cientificamente comprovado. Cientificamente também, nosso corpo 70% água. Tem no YouTube rolando por aí, e é fato, porque as pesquisas científicas já mostraram, Masaru Emoto é o nome do cientista, ele fala da molécula da água, o que influencia através das nossas palavras, está escrito na Bíblia, e faça-se a luz, e a luz se fez, o verbo se fez carne, está escrito isso na Bíblia, Deus criou, fez toda a criação, não sei a crença de cada um, eu acredito em Deus, e ele fez tudo com o poder da palavra dele. E ele disse que a nossa palavra teria poder. Então, isso impacta no nosso corpo. Na molécula científica já foi provado do nosso corpo. Então, esse médico no livro A Biologia da Crença, ele fala sobre isso. Que o nosso cromossomo pode ser modificado. Eu falo para as minhas clientes que aquilo que eu mudar, aquilo que eu curar em mim, as nossas próximas gerações não vão precisar lutar. A frase que eu uso é: as lutas que eu vencer, as guerras que eu, Elisete, vencer, as nossas filhas não vão lutar. Porque eu já lutei e venci ela. Elas vão lutar outras lutas. Segunda Guerra Mundial, muitos dos nossos antepassados, avós, bisavós, tataravós, eles lutaram lá. Mas eles venceram. Hoje nós estamos aqui, a gente não luta essa mesma luta. A gente luta outras lutas. Então isso é também no nosso corpo. A gente modifica o nosso cromossomo através do nosso comportamento. E isso reflete no nosso casamento. Porque aquilo que a gente foi criado, então, como você falou, muda a nossa personalidade, vai mudar os nossos comportamentos, que vai ver a gente vai ver a nossa vida diferente. A mesma coisa, diferente. Tem muita gente que diz assim, mas a minha mãe foi sempre assim. E eu tenho muito dela, e apesar de eu não queria. A gente muda. Mas não é na raiva que a gente muda. Isso eu utilizo muito as ferramentas da visão sistêmica.
para isso. E aí eu faço a pessoa enxergar? Não. Com aquilo que a gente vai conversando, e eu aplico algumas ferramentas, lá no inconsciente dela, ela modificou isso. E aí ela vai para a vida. Quando ela percebe, ela mesma diz, Elisete, mas como isso funcionou? Eu não fiz nada de diferente. Fez, a gente modificou no inconsciente. E aí ele passa a ser natural na nossa vida. E assim acontece. Muda o sentimento. Quando mudou o sentimento, muda o comportamento. E aí, a gente não está vendo, mas mudou o núcleo da célula, mudou os cromossomos. E a próxima geração? A próxima geração vai vir modificado. Olha só. Que coisa. Devia estar um silêncio meio diferente hoje aqui na sala. Tá sentindo isso? Tá sentindo, Murilinho? Silêncio meio estranho na sala. Uma paz, um negócio que fica assim. Não? Ah, tá. É só eu, então. Outras perguntas. Já teve casos de, eu vou procurar tua ajuda, eu e meu marido. E tu vê ali, não, isso aqui eu não vou conseguir ajudar. Ou não, vou primeiro, tipo assim, depois vamos supor, né, de algumas consultas, né, Sessões. Algumas sessões, isso, Uhum. algumas sessões. Tipo, não, esse caso aqui eu não consigo. Esse caso aqui é cada um pro seu lado e é isso aqui, ou não. No sentido de que você Salvar quer dizer. casamento. Ah, tá. Isso. Que cada um vai pro seu lado. Isso, Separa. já chegasse a aconselhar isso. Já. Assim, não sou eu, Elisete, que dou esse aconselhamento, né? Mas eu gero perguntas e questionamentos para que eles mesmos percebam o que é melhor. Mas teve um episódio, sim, que o casal estava mesmo em pé de guerra, eles estavam mesmos decididos, assim, ó, eu não abro mão disso e eu também não abro mão disso. Porque os dois têm que querer, né? Os dois têm que querer, cada um tem que abrir mão um pouquinho de si. Não é só o meu, nem só o dele. É o nosso. É sempre o nosso. Então, ela disse, não, eu já falei que é assim. Ele disse, tu vai ter de mim aquilo que tu cativar. E vai ser assim e tá acabado. Eu disse, olha, gente, então, honestamente, eu não tenho mais nada para fazer aqui com vocês. Tá claro que vocês já tomaram a decisão de vocês? Tá claro que vocês já decidiram o que vocês querem? Então, aqui eu me retiro, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Tá, mas o que tu acha que a gente tem que fazer? Não, eu não acho nada. Vocês acabaram de achar. Vocês acabaram de decidir. Você tá disposto a abrir mão disso, disso, disso? Não. E você, tá? Não. Então tá bom. Vocês decidiram. Concordam com isso? Sim. Então, dentro disso, qual é a melhor possibilidade? Cada um para um canto. Então tá. É porque às vezes eu acho que também existe isso de a pessoa, o casal olhar, né, e achar que ainda tem alguma coisa e precisa ouvir de um terceiro a confirmação de que aquilo não dá mais. Entende? E aí nesse momento, assim, às vezes eu digo, o que vocês querem de mim eu não posso dar. Uhum. Porque, na verdade, é como Alguém se... diz assim, pra Isso, não dizer que fui autorizando. eu Isso, tomei a decisão, exatamente. Transferindo, Fui né, na a responsabilidade. Foi na terapia e ela falou que a gente precisava separar. Aí lá por um tanto do caminho, eles se reencontram, bate o arrependimento e volta. A gente separou porque a terapeuta mandou. Em mim, não. Comigo, não. Eu não caio nessa brincadeira. Porque eu sei, porque às vezes tempo de separado, às vezes 2 anos, 3 anos, 4 anos, aí eles se encontram lá na frente, viu que todos os outros relacionamentos deram errado, aquele ali foi o que mais encaixou, então aí eles se voltam. Isso acontece. Tu foi o que menos me incomodou. O que menos deu trabalho. tu acha? Então que tá. tu acha? Não, porque hoje em dia a gente só Jesus, né? Mas tá com frio. Não, dá uma baixadinha. Então, comigo não. Daí, às vezes, eu uso exatamente essa palavra. O que vocês querem, eu não posso dar. E eu disse, daí aqui não. Aí aqui eu me retiro. A decisão é de vocês. Estão só querendo uma benção, né? Tipo, deixa a gente separar. Mesmo, como se fosse 2 crianças pedindo a benção do pai e da mãe. Ou dizendo assim, olha, vocês podem dizer o que a gente tem que fazer? Para depois ficar exigindo do pai e da mãe? Não. Você é adulto. Já tem condições de tomar a sua decisão. E às vezes a briga é muito infantil mesmo. Porque só as crianças brigam. Os adultos têm um posicionamento e resolve.
o adulto resolve o problema. A criança pede a bênção para alguém, a criança vai lá, faz a caca e corre para a mãe porque deu problema. Ou pede a bênção pro pai, pai, por favor, não conta para a mãe, ou mãe, por favor, não conta pro pai. Já aconteceu isso? Esse é o movimento da criança. E muitas vezes, nós adultos, estamos na postura dessa criança. A maioria das vezes, né? Porque A gente migra muito, tá? Sim. Entre uma postura infantil e uma postura adulta. Isso não tem a ver com a idade. Isso tem a ver com, às vezes, a nossa criança ferida lá na infância, que busca por aprovação de um papai e de uma mamãe, ou do amor desse papai e dessa mamãe, e transfere isso para a vida adulta, no relacionamento, no trabalho, na amizade. Semana passada atendi uma pessoa, e aí eu perguntei, está hoje num relacionamento fixo? Não. E quando teve? Foi meio assim difícil. Por que foi difícil? Porque eu me doei toda e depois ele saiu assim, tanto faz. E aí a pergunta é, você se sente carente quando está com alguém? Sim, muito. Pronto. Tá aí a resposta. E claro, tem todos os porquês da raiz dessa carência. Só porque daí essa carência não foi suprida em algum momento da vida, principalmente a fase da infância. Aí nós, no nosso corpo de adulto, mais com a exigência da nossa criança, não suprida lá atrás, deposita essa carência num relacionamento. E o relacionamento não vai funcionar. O outro vai sentir pesado demais. E esse pesado demais vai atrapalhar a relação. E aí, alguém vai embora, ou alguém sai do relacionamento, ou alguém se machuca, trai, enfim, e nada justifica, ok? Nossa. Mas é a criança na fuga. Porque está depositando toda a responsabilidade naquele outro para suprir a sua carência. E aí depois as pessoas dizem, mas o que eu vou tratar na terapia? É muita coisa, na verdade, né? Se for ver. Uhum. Não, porque, né, corrija-me se estiver errada, mas eu sempre achei que é melhor num relacionamento, primeiro tu se autoconhecer. Isso eu penso de uns anos pra cá, tipo assim, não é, meu Deus, sempre pensei, não, isso de uns 2, 3 anos pra cá. Sim. E eu já tô no relacionamento, vai fazer 7. Meu Deus, vai fazer 7. Não sei, de uns 2, 3 anos pra cá. E eu penso, tipo, não, é melhor tu se autoconhecer, tu saber no que tu... Porque tem certas atitudes tuas mesmas que tu não aceita, né? Que tu não gosta, vamos supor. Eu não gosto de agir assim. Eu não gosto de... Nem pra gente mesmo, imagina com o outro, né? E aí tu fica pensando, então assim, aí de uns tempos pra cá eu pensei, bom, se eu não gosto dessas atitudes que eu faço, imagina a pessoa que tá do meu lado, né? E Se por mais que seja, exatamente, como por é que mais o que outro me suporta? seja, tipo, espontâneo, né? Sim. Porque já é de ti, essas certas atitudes, né? Já é uma coisa tua, assim. Então, essa questão de tu primeiro, tu se autoconhecer, Sim. né? Que vem também, acho que muito dessa parte da constelação familiar, que a gente pode até comentar um pouco agora, né? Essa parte do se autoconhecer, o porquê que tu toma essas atitudes, vem muito do que tu falou, né? De eu mudar essas atitudes durante o dia e tu tornar o teu relacionamento melhor. Sim. Mas, enfim, tu se tornando uma pessoa melhor. Indiferente se estiver com a pessoa ou não, né? O que Isso as pessoas futuramente. sempre falam, né? Um jargãozinho que a gente ouve muito aí sobre relacionamentos é encontrar o quê? Vocês lembram? Encontrar a outra metade. Ia falar outra metade, ia falar a tampa da panela. Ai, a tampa da minha panela, o sapato pro meu pé, a minha outra metade. Mas não existe Não dá, isso, gente. Não existe. Nem o irmão, que Se é da eu- mesma se eu sou- criação, né? Se eu sou uma metade, significa que eu não estou inteira. Se eu não estou inteira, eu preciso ficar inteira para encontrar o outro inteiro. Porque se eu sou só uma metade... Bom, primeiro eu não acredito que nós somos uma metade. A gente já venceu a batalha da corrida da vida. A gente está aqui. Tem 3 sucessos, né, no início da nossa vida, que é o nascer, é o sim da nossa mãe. A mãe permitir a gente nascer, porque ela dá essa autorização aí, né, para o nascimento. Porque senão ela podia escolher não, enfim, é um assunto bem
polêmico, Forte. né? É. Mas sim, ela escolheu e aí a gente tá aqui. A gente conseguiu a corrida lá dos espermatozoides. Cara, Foi isso aí me a marcou demais. gente. Isso aí me marcou de uma maneira quando tu falou pra mim que Foi a gente Muito que forte. venceu. A corrida da vida. a corrida da vida. Ele já nasceu vencedor, já. A gente já nasceu vencedor. Já Que foi, palhaçada já. é essa? Será É. que eu sou merecedor? Poxa, Não, já a gente já vencemos. venceu tudo isso. E Uma não era corrida pouco, hein? não era pouco. Não era pouco, hein? Olha, É. vamos. É muito. E aí a gente sim nasceu, a mãe permitiu, a gente nasceu. O segundo sucesso é o sustento. Sustento vem da nossa mãe, ela permite esse acesso. E aí a gente está aqui, a gente foi nutrido. Porque se a gente não fosse nutrido, sustentado por ela, a gente não estaria aqui. E o terceiro sucesso é o acesso ao pai. Né? É a mãe que apresenta, né? Ó, esse é o papai, né? Então, esses 3 primeiros sucessos a gente venceu lá. E aí, de repente, a gente acha que não. Mas depois, além da gente vir com todos esses cromossomos, né? De todas as gerações do nosso papai e da nossa mamãe. Então, tem aqui, eu tenho uma professora que ela disse assim, lá no início das minhas formações de constelação, e eu nunca esqueci. Ela disse assim, aqui, né? Que é o nosso DNA, tem muito mais passado do que presente. É verdade. Quantas gerações descende esse meu cromossomo? Eu, Elisete, mandei fazer uma árvore genealógica toda completa, pesquisa, tudo, e aí veio um examezinho de DNA, aquele da bochechinha, né? Para ver quantas descendências tem no meu DNA. E quando eu vi o resultado, assim, caraca, como pôde? Tanta gente. E um percentual, eles te dão em percentuais, mostra no mapa, tudo assim, é bem lindo, assim. Não é uma propaganda, mas eu fiz pelo Genera, né? Então, quem quiser pesquisar, dá para fazer. E é maravilhoso, assim, vem todo mapeado o teu código genético, o teu genoma, de todas as descendências geracionais que tem no teu DNA. E o meu maior percentual vem da Sardenha. Eu disse, caramba, eu nem sabia que existia Sardenha na vida. Mas pode, né? Todo mapeado, e aí lá no site do certinho vem, né, os hábitos, os costumes da população, como quando mais ou menos eles migraram para o Brasil, as migrações, é bem, bem lindo, assim. Então, caraca, tem muito passado aqui. E aí a gente vem hoje, senta num relacionamento, e a gente às vezes acha que sabe tudo, né? A gente tem tanta coisa para modificar, para se tornar um ser humano melhor, para aprender, para crescer. A nossa idade, né? Então a gente não é uma metade, a gente é inteiro. A gente aprendeu tão pouco, né? Vamos supor, a gente tá aqui nos 30, né? Então, tipo assim, o que a gente aprendeu da vida com 30 anos? Se a gente vai até os 60, 70, 80, se Deus quiser, 90. 60 não, né? Por favor. Eu fiz um Tem no mínimo acordo uns assim 80. com o Papai do Céu, que eu quero viver até uns 100. mas então eu não tô vamos nem supor, na metade da então, vida. para com isso. Mas eu botei, né? Chutei assim, porque foi o que veio na cabeça. Mas então, assim, a gente, metade Sim. só, cara. E foi vivido tanta coisa, né? É. Tanta coisa. Tu aprende tanta coisa. Parece que eu falei, como eu falei, nos últimos 3 anos, parece que eu aprendi muita coisa. Muita coisa do que, vamos supor, quando eu tinha meus 20 anos, assim. Isso. Então, é muito legal. Essa parte que eu comentei da parte do autoconhecimento é porque, assim, essa carência de tu ter um relacionamento, de tu achar que tu não pode fazer nada sozinho ou sozinho, é uma coisa muito grande, né? É. Hoje em dia, as pessoas têm muito essa necessidade, né? De, tipo, ter Sim, alguém, tem que de ter alguém do depositar lado. no outro, Eu né? não consigo sozinho, eu não consigo solteiro, ou eu tenho que ter alguém, né? Não é sobre ser autossuficiente, né? Não é Exatamente. isso, porque nós não somos codependentes uns dos outros. A gente não mora numa ilha deserta e vive sozinho e constrói tudo sozinho, Sim. né? Então somos codependentes, mas não é para ter uma dependência emocional do outro, somos um inteiro. Quando eu tô bem resolvida, eu vou para um relacionamento e atraio essa pessoa bem resolvida. Porque se eu não estou bem resolvida, eu vou olhar e os meus olhinhos vão vibrar coraçãozinhos para aquela pessoa que encaixa no mesmo perfil de frequência que eu estou. Ah, faz bastante sentido agora. Então, as pessoas que falam assim, ó, Ah, faz muito sentido. Muita por coisa. que eu tenho esse marido aí? Por que eu tô nessa vida? Porque eu atraí com essa frequência esse homem aí. Tá, mas eu melhorei. Eu mudei a minha frequência. Eu tô diferente. E ele não me acompanha. Ah, aí tá o pulo do gato. Se eu pensasse assim, eu tinha separado. Porque o meu marido também não me acompanhava.
Mas aí a gente tem que ter resiliência e paciência para voltar ali, estender a mão e somos nós dois. E como é fácil, né, as pessoas... Trocar como descartável. Não somos descartável. Isso aí eu acho assim, relacionamento é uma coisa que tu... Claro, tem dias que tu tá cansada, né? Mas eu sou a moda antiga. Pra mim, se eu tô num relacionamento, vamos até onde dá, né? Então, até o fim. Pra mim, né? Mas, cara... Porque não quer dizer que não vai ter problema. Não vai ter problema. Tu vai ter Sempre teu trabalho, vai ter. tu nasceu, tinha problema já com a família e com os irmãos e tudo Tá mais. sozinha, tem problema. Tem alguém, tem problema. Vai ter problema até morrer. Normal, O problema faz parte dos nossos dias. Não, a questão da culpa. É muito fácil a gente culpar os outros, né? Tipo, o problema Transferir não é a eu. responsabilidade, Exatamente, né? O problema não é eu, o problema é meu marido, Uhum. né? Você imagina, eu faço de tudo no É. nosso casamento, mas o meu problema é meu marido, né? Vamos supor, Porque né? a gente, às vezes, se vê, né? É uma visão distorcida, mas Sim. às vezes a gente se vê como a última bolacha do pacote. Não, Elisete, eu não sou. Não tô dizendo que você é, né? Mas, às vezes, a gente se vê assim. Ou se Quem vitimiza nunca se demais, viu? né? Se vitimiza. Eu sempre que passo por problema, porque ele não sabe, ele não compreende. Somos duas pessoas que erramos e acertamos. Assim como eu tenho o meu mérito e o meu defeito, ele tem o seu mérito e o seu defeito. Para onde a gente escolhe olhar? Aí, para onde eu escolhi olhar, é o que vai crescer. E aí eu lembro que quando Elisete estava me trabalhando, e aí, numa das terapias e do que eu fui buscar para mim, aí a pessoa falou para mim, hoje ela é uma grande amiga, Zete, experimenta olhar o que ele tem de bom. Aí eu pensei, o que tem, né? A gente tem até dificuldade depois de olhar o que existe de bom ali. Porque a gente está focando no ruim. Só no ruim. E no nosso cérebro tem um viés cognitivo negativo. Ele nasce conosco. Então, o nosso olhar já tende a olhar negativamente. Está escrito na Bíblia, o olhar do tolo tende para a esquerda. A esquerda é o lado racional e está falando que sim, a gente já olha para o negativo. Já é nosso. Então, o que a gente tem que trabalhar? Olhar para o positivo. Quando eu comecei a olhar e escrever e agradecer o que era positivo no meu marido, os positivos começaram a crescer muito. Fica aí, né? Uma dica para quem está ouvindo. Fazer esse exercício. Olhar para o seu esposo, seu companheiro e começar a procurar e agradecer o que ele tem de bom. Às vezes até o que não tem, mas você gostaria que fosse um pouco melhor? Agradece por ali como já sendo. Experimenta. Não acredita em mim, vai lá, experimenta na sua vida e depois me conta o resultado. Só sei que funciona porque eu também já fiz. E diversas de outras clientes também. Então, funciona. Lembra que é o que a gente falou no início, né? O nosso pensamento, aí ele vai gerar um sentimento. E eu vou tomar a decisão de como eu vou fazer essa ação. Pensamento, sentimento, ação. Vai ser para o negativo, vai ser positivo. Mas aí eu tô sendo muito viajona. Mas aí não é uma realidade. Mas você quer que se torne uma realidade? Nosso cérebro também aprende por repetições. Se eu não repetir, eu não vou aprender. Vocês começaram o programa falando, nossa, já faz um ano, a gente não fez um bolo para comemorar. Mas o programa de hoje e o programa número 1 tá igual? O que tá hoje? Semana passada, ou né, aprendeu tanto? Não, muito. Nossa, Mudou tanto. Uhum. Quando a gente vê os primeiros vídeos, a gente diz assim, caraca, o que é isso? Não é? Uhum. Quantas vezes vocês precisaram repetir? Ou vocês pararam no primeiro e no segundo? Uhum. Foi, a gente tá aqui, faz 50 e quantos programas agora? Esse é o 54, acho. Nossa, É porque você o ano aprendeu tem muito. 52 semanas. Tá certo. Uhum. É muita coisa. Meu Deus do céu. É isso. Não, mas se tu for ver realmente de como era, assim, era sorte que a gente tinha a Ju, né? Que a Ju que falava bem, né? Porque... E quanto melhorar, e É. quanto mais seguro agora, e quanto mais fácil agora, Sim. quanto mais simples agora, mas porque a gente decidiu continuar, Uhum. treinar, fazer. Então, nosso cérebro aprende muito por repetição, por impacto emocional também. Né? Então, se a gente parasse, se vocês parassem, vocês não estavam no episódio 50 e tantos, 54, né? Sim.
Então, hoje está muito melhor do que já foi. Todos nós somos assim. Ninguém começa já brilhando. A gente melhora. No nosso casamento também é assim. Tem muitos desafios, mas se a gente desistir e só olhar para o problema, ele vai ser pior. As pessoas às vezes dizem assim, se realmente não deu, não dá certo, separa, ok. Mas antes de pensar em separar, será que a gente já viu todas as possibilidades de como a gente pode ficar melhor? Como a gente pode ser feliz? Como a gente pode ser mais completos um para o outro? Será que eu posso curar as minhas feridas que refletem no outro? Ou a gente só pensa assim, no primeiro problema, e eu não quero passar por isso aí. Ninguém quer passar por problema. Mas se a gente estiver sozinho, vai passar também. Problemas diferentes. Mas a gente também vai passar. E às vezes é legal continuar, superar. E lá atrás, quando você olhar para trás, você vai dizer assim, quanta força a gente teve nisso. Muita coisa, né? Ai. Meu Deus, essa hora. Ô, Elisete, vamos conversar um pouquinho sobre a constelação familiar. Explica como é que funciona. Né, que a gente tem uns últimos minutinhos. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que funciona essa parte. É uma técnica, né? É uma técnica que se fala? Não, a gente fala que é uma das terapias. Uma das terapias mais curtas que existe, né? Você perguntou, Não. Vai ser fofinho. Não. Mas é muito massa. A constelação familiar é uma das terapias mais curtas que existe. Então, ela é uma terapia, digamos assim, de uma sessão, né? Você leva um tema que a gente diz, é um problema. Qual, Elisete, seria um tema para minha constelação? Por que eu sou assim? Onde mais dói? Assim como, resolve. Né? É o que mais dói, o que mais incomoda em você, o que você já procurou fazer e não conseguiu resolver, ou modificar e não conseguiu modificar. E N questões, em questão de trabalho, a tua vida pessoal, teus relacionamentos com os pais, o teu relacionamento com o companheiro, daí ele precisa estar junto, né? Uma questão com filhos, aí filhos para mãe constelar precisa ser filhos de menor, né? Porque o adulto já resolve as suas próprias questões. Pode ser uma questão profissional. N áreas. Aonde dói? É a pergunta. Então, eu já fiz várias questões. Doença, já fui procurar, já fui olhar, não tem cura, não tem solução, biriri, baroró. Eu, durante um tempo, começou a desenvolver rosácea, sabe? Aquelas bolinhas no rosto, avermelhada, parece uma espinha, machuca, dói. Começou a desenvolver depois de... Eu digo que era depois de velha, né? Depois de um tempo, porque nunca tive, começou a desenvolver. Médicos, dermatologistas, remédios, comprimidos, creme, tudo que você imagina. E nada funcionava. E aí, estava numa das formações em constelação familiar, e aí uma das coisas, a gente se trabalha lá para poder trabalhar as nossas questões internas para ajudar o outro, né? E aí, numa dessas, aí eu falei sobre a rosácea, e aí a professora perguntou, já foi no médico, já fez isso? Porque todo pré-requisito é nunca pular etapas. Né? Já fui no médico, já sei, já fiz o que falar, o tratamento, isso, aquilo, nada resolveu. Tá, não resolveu. Ok, então vamos olhar para isso. E a gente olhou. Enfim, o resumo de tudo é que começou a aliviar, 3 semanas depois, desapareceu. Em alguns episódios, ele de vez em quando aparecia uma bolinha aqui, outra ali, muito rala. E com a graça do Papai do Céu, eu digo que ela seguiu o seu caminho. Porque na constelação a gente muda os pensamentos, comportamentos e o emaranhamento que estava ocasionando a causa raiz daquilo ali. Não é assim, eu tô com dor nas costas e eu vou tomar remédio ou vou... É só uma analogia, né, gente? Às vezes precisa tomar o remédio, precisa fazer o tratamento, precisa. Nada é excludente, não vai excluir isso. Precisa. Só porque às vezes a constelação ajuda a olhar a raiz do que está causando aquilo ali. Como tem um problema na coluna, mas a dor é na coluna. Mas quando você vai procurar um profissional especializado, aí o profissional descobre que está relacionado com o estômago, que tem toda uma musculatura que mexe isso, mexe aquilo, que eu não sei explicar, mas isso aconteceu real comigo semana passada. E aí ele diz, o intestino e o estômago estão relacionados com a dor na
tua coluna. Aí eu ia tomar remédio para isso? Não, eu nem sabia que era relacionado com estômago e intestino. Uhum. E tava doendo a coluna. É bem louco. Então ele foi na raiz daquilo que estava acontecendo e mexeu e biriri, baroró, consertou. Então é mais ou menos isso que a constelação familiar faz. Ela olha na raiz do que está causando aquilo. Então você leva o seu tema, isso pode ser em grupo ou individual, é a mesma coisa, é a mesma prática, Mesma dinâmica. a mesma dinâmica, isso, obrigada. E aí a gente olha, né, o profissional especializado, e aí a gente tem que cuidar. Porque às vezes, por exemplo, constelação de familiar é no mínimo um ano e meio de formação. Não existe formação de constelação familiar séria, né, da raiz vinda de Bert Hellinger, que seja 1 semana, 6 meses, não existe. Não dá tempo, porque a gente precisa se trabalhar muito e a gente precisa entender o campo, entender as dinâmicas, respeitar o ser humano, sair do nosso lugar, ir para um lugar respeitoso, porque, né, eu não conheço a Janine, mas a Janine tem toda uma história para trás que eu vou devagarzinho, com muito respeito, pisar ali, mas eu sou a última a chegar no teu sistema familiar, né? Nas tuas gerações. E às vezes aquilo que a gente for olhar, as questões, eu vou mexer às vezes com algumas memórias da família. E aí, às vezes, algumas memórias vão estar ligadas exatamente ao teu problema, à dificuldade que você está tendo hoje. Porque é aquilo que eu falei, né, do livro A Biologia da Crença, tudo, está no nosso código genético, está na nossa memória, está no nosso inconsciente. O inconsciente coletivo existe. Às vezes, pessoas que eu nem conheci da minha família, eu estou no inconsciente coletivo. Aí eles dizem, mas já morreu, ok, mas está aqui no nosso DNA. As nossas memórias, célula tem memória. A memória da água, a gente falou sobre isso. Então, tá nas memórias. E quando a gente mexe nessas memórias, elas podem ser modificadas. Às vezes tem pessoas que dizem assim, Lisete, eu fui no tal lugar e aí eu descobri que essa e essa é a minha personalidade. Ah, legal. Que bom. Isso é autoconhecimento. É show. Maravilhoso. Mas o que você vai fazer com isso? Porque toda personalidade tem os seus pontos positivos, fortes e os pontos a melhorar. Se eu não prestar atenção nos pontos que eu posso melhorar para minimizar eles e focar grandiosamente nos meus pontos fortes, eu vou principalmente olhar para aquilo que é fraco e vou dizer, também eu sou ruim assim mesmo, porque eu sou assim mesmo, e vai se justificar que você é assim. E nós não somos nada que não podemos mudar. Então, não, eu não sou, eu estou. Estou ansiosa, estou agitada. Ansiedade é o mal do século. Depressão também, né? Ansiedade é uma questão de futuro e depressão muito relacionado ao passado. Mas eu não sou ansiosa, eu estou em momentos ansiosos. Estou em momento depressivo. E a constelação familiar consegue tratar muito isso na causa. Então vai lá, constela, recebe orientação, eu e a Lisete dou orientação, direcionamento, o que a pessoa vai fazer com aquilo que entendeu, viu, descobriu. E aí é a decisão da pessoa modificar ali os seus comportamentos. Mas, né, eu e a Lisete ofereço suporte nesse pós, né? Deixa passar, deixa descansar. E depois, se a pessoa quiser, não, Lisete, realmente eu percebi que eu preciso modificar algumas questões, daí eu faço as mentorias. Aí sim. A mentoria, ela é toda direcionada para te ajudar teu foco, o teu objetivo. O que você quer de objetivo com essa nossa mentoria? E faço todo um questionário, né, que eu chamo de anamnese, para mapear um pouquinho você e ir já corrigindo algumas coisas que não precisa de constelação, porque tem muita coisa que a gente já pode corrigir que não precisa constelar. Por exemplo, hierarquia, pai, mãe, irmãos, no casamento, em outros relacionamentos, nas amizades. Tem 3 leis que a gente pode não conhecer, não saber.
não entender sobre elas, mas elas atuam em nós, exatamente como a lei da gravidade. Eu não sei exatamente o que é a lei da gravidade, mas eu sei que ela atua em nós. Se eu pular do prédio, eu não vou voar, não vou flutuar, né? Essa é a lei da gravidade. Como acontece? Eu, Elisete, explicar exatamente não sei. Mas ela acontece. E ela está atuando na minha vida e na de todos. E essas 3 leis sistêmicas também já foram observadas, testadas e comprovadas que essas 3 leis, elas atuam na nossa vida, juntas, simultaneamente. E mesmo que eu não saiba delas, ou não tenha conhecimento delas, elas estão atuando na nossa vida. Então, eu, Elisete, dentro das mentorias, a gente vai olhar para essas 3 leis como está o nosso comportamento para ajustar. E quais são as 3 leis? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento. Resumindo, né? Pertencimento, todos pertencem. Todos quem? Da família, todos do sistema familiar pertencem. Até aquelas pessoas que às vezes a gente julga e usa alguns nomes. O alcoólatra, o viciado, o drogado, a prostituta, o isso, aquilo. São nomes que a sociedade dá, mas que pertencem à nossa família. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, mas eles pertencem. Então, pertencimento, o equilíbrio, né, entre o dar e o tomar, como eu falei ali no relacionamento, deposita toda a dependência emocional no outro. Tá falando da lei do equilíbrio? Fica desequilibrado essa relação, quando um depende muito do outro, na dependência emocional. Então, é uma troca no relacionamento entre dar e tomar, né? As pessoas falam dar e receber, mas é diferente, né? Eu recebo algo que, ok, obrigado, recebi isso aqui. Mas eu não tomei, não levei para o meu coração. O tomar é esse levar para dentro, né? Então, precisa existir o equilíbrio entre dar e tomar. Os casamentos, existem muitos divórcios nesse desequilíbrio, principalmente dessa lei aqui, do equilíbrio. Às vezes um dá demais. Por exemplo, a mulher que fala muito, eu fiz de tudo pro meu casamento. Então, às vezes, fazer de tudo para um pouquinho, então não faz agora. Espera o outro fazer algo. Porque se o outro, às vezes, não faz, ele se sente inútil nessa relação. É um sentimento muito profundo, é inconsciente. Mas o outro fica, tipo, eu não sirvo para nada aqui. E então, isso desequilibra muito. Então, pertencimento, o equilíbrio e a ordem. A ordem é a ordem de chegada. Aquilo que a gente estudou, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual é a ordem de cada um na nossa vida? Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Tudo existe uma ordem. Se eu não respeito essa ordem. Uma frase assim que é muito fácil a gente identificar no dia a dia, qualquer um pode identificar isso, aonde não tem ordem, não tem paz. Um lugar onde não tem ordem entre pais e filhos, por exemplo. Os filhos querem dar ordem para os pais. Pode ver que em algum momento vai ter discussão entre eles. Um irmão, sei lá, vamos supor, um irmão do meio, quer dar muito direcionamento para os irmãos. Aí quando isso bate no irmão mais velho, vai dar problema entre eles. O relacionamento não fica confortável. Que aí é a parte da hierarquia, né? Tá saindo da hierarquia, exatamente. Essa ordem é hierarquia. Dentro de uma organização, vai lá e queira mandar no chefe para ver se vai dar bom. Não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, essa hierarquia não vai ter paz. Então, precisa observar isso. Né? Então, pertencimento, ordem e equilíbrio. Pertencimento, todos pertencem. A ordem é uma hierarquia em todas as relações. E o equilíbrio entre o dar e tomar. Dar e receber, né? Entre as pessoas. Numa amizade, alguém dá demais. Sei lá, a Jéssica faz muito por você, vamos supor. Faz, tudo. Daqui a pouco vai começar a existir e parece, sabe, aquele climão? Tá diferente, tá meio estranha, não quer mais falar. Parece que vai distanciando, não brigaram, não aconteceu nada. Parece assim, foi do nada. É porque cansa, né? Uma pessoa que dá Fica, demais, dá demais, é muita energia, isso né? porque fica pesado pro outro. O outro não consegue acompanhar. Isso na amizade, em todas as relações. O dar e o tomar só não se encaixa entre pais e filhos. Porque os pais dão e os filhos recebem.
E aqui também tá um probleminha que dá muito recorrente entre pais e filhos. Os filhos querem o quê? Depois que cresce. Eles querem fazer Outra o quê coisa. pelos pais? Depois que cresce. Fala aí, Jéssica. Honrar? Não sei. Honrar é uma obrigação nossa, mas o que eles querem fazer? Mandar nos O pai e a mãe deram tanto e agora eu quero fazer o quê? Tá. A gente quer também fazer a mesma coisa. Quer retribuir? Retribuir. Eu vou dar pra eles agora. Uhum. Só porque faz isso de uma postura errada, que daí é a hierarquia, de um lugar errado. Né? Uhum. E eu faço do lugar errado. Então eu quero dar, eu quero fazer. Ou se eles querem me presentear, ou querem me dar alguma coisa. Não, eu já falei que não. Aí não recebe do pai e da mãe de novo. Né? E quer devolver o que eles deram. A gente jamais vai poder devolver para pai e mãe o bem mais precioso que a gente recebeu. Qual foi? A vida. A gente jamais vai poder retribuir a vida. Tem um preço a vida? É impagável. Uhum. Então a gente Só quando a jamais gente vai for mãe, poder. né? Aí provavelmente, mas aí vai ser pra outra Isso. pessoa, né? Mas você entende que o fluxo não é para trás, o fluxo é para frente? é. Quando é refluxo, dá problema. Todo Dá. refluxo é um fluxo para trás. Então, você não vê o rio subir o leito, ele desce. O rio não volta para trás. Vou lá devolver para a fonte o quanto que me retribuiu. Não vai. Não faz sentido. É sempre para frente. Então, sim, você vai retribuir o bem mais precioso que você recebeu para frente, gerando a vida, passando ela adiante. Aí sim, funciona. Agora, quando é refluxo, não quer dizer que não pode presentear, não pode ajudar os pais, mas é de uma postura humilde do meu lugar de hierarquia, que é filho. Filho. É desse lugar. E aí tem tantas coisas que a gente pode trabalhar infinito. Mas também tem muitos pais que veem de maneira, tipo, eu vou ter um filho pra depois o filho cuidar de mim. Vamos supor, né? Tipo, um honrar assim. Também né? tem. É. Mas aí, esse pai ou essa mãe também tá fora de lugar. É isso aí. Não tá respeitando a hierarquia. Porque se tá exigindo dos filhos, o que faltou neles? É isso aí. A exigência é para quem? É para os filhos? Ou é para alguém acima? É para os pais deles. Eles não tomaram os pais no coração, seja o pai ou a mãe, né? Então, é a ausência de um deles. Que coisa, né? É tudo muito complexo. Se for parar pra pensar assim, é vários pontinhos que Se for parar pra pensar, a gente não quer nem procurar pra se entender. A gente justifica onde é que tá. Mas é bem se a gente interessante. começa a aliviar a vida, né? É isso aí. É muito bom. Mas eu acho que se a gente não procurar, a vida mostra, né? É que, na verdade, É que vai algumas levando coisas a gente fica tombo. apanhando daí, A gente né? apanha demais. A vida apanha bate demais. pra aprender, aí né? a vida ela vai mostrando assim. Tipo, filha, essa questão de sabe lugares. Dá uma olhadinha nisso aqui. Essa questão de lugares é algo que tu vai fazendo meio que no automático. Uhum. Tipo, eu, por exemplo, eu fui assumindo uns lugares, umas posições que não eram minhas na minha família. Aí, quando eu vi, eu chego na terapeuta e falo, porque eu não aguento mais, porque é tudo eu que faço, porque não sei o quê, porque eu tenho que resolver isso pra minha mãe não sei o quê. A minha mãe, ela chegou um momento que ela já tava me perguntando assim, ai, filha, a gente vai fazer maionese ou salpicão? Ai, filha, não sei o que, como se eu fosse a mãe dela e eu tivesse que responder pra ela. Aí eu cheguei no essa Natal... roupa ou ponho a outra? Quase isso. Daí eu cheguei pra mãe assim, tá, mãe, e tu? O que tu gosta? Eu gosto de maionese. Então a gente vai almoçar na tua casa. Então a gente vai fazer a maionese. Porque tu gosta da maionese. Mas ela chegou a perguntar, mas é porque, tipo, hoje eu entendo que é porque também faltou nela. Então daí hoje ela vem. É diferente de ela perguntar o que você gosta, o que quer que eu faça. Exatamente. É isso aí. Aí a gente percebe uma inversão de valores, né? O que a gente vai fazer? É isso aí. Ou o que você quer pra gente fazer? Daí eu Porque comecei é a uma outra perguntar. pergunta. Né? A minha mãe às vezes pergunta: o que você quer comer? O que você tá com vontade? Aí eu digo, mãe, eu tô com vontade. Semana passada eu falei pra ela, mãe, aquela tua batata frita doce, pelo amor, mãe. Eu fiz em casa, a minha não fica boa a tua. Assim, ó, eu descasco, eu faço tudo. A mãe só frita. Ela disse, não, deixa que eu faço, porque senão vai ficar diferente. Tá bom, eu deixo. Poxa, eu deixo ela ser mãe. É isso aí. Né? Mas é diferente de quando é assim, né? Também. Quando eu era doente, eu acho que eu sou mal acostumada. Um recadinho pro Giovanni. Quando eu tô doente, me oferece coisa diferente pra comer. Minha mãe me oferecia isso. A mãe assim, ó, tava doente,
Ela assim, ó, ai, o que que tu quer? Não tá bem? Ai, tá com vontade de comer alguma coisa diferente? Amanhã era assim. E hoje é assim, e até hoje deveria ser assim, tá, meu querido? Anota aí no teu caderninho. Não, Hoje é mas diferente a pra gente comer. vai assumindo umas posições que não são nossas. E É, daí, quando normal. a gente. O bom é que quando a gente consegue ir procurar ajuda e entender que a gente também precisa de ajuda, porque às vezes a gente reluta muitos anos também, né, pra Isso. procurar ajuda. Porque, não, tem alguma coisa me incomodando, tem alguma coisa que não tá fechando. Eu tô ficando incomodada com isso, com aquilo, com aquilo. E às vezes a maior parte do problema, a gente às vezes acusa o outro, porque o outro faz isso, o outro aquilo, e é tudo problema que tá na gente. E a gente que precisa ajustar. É que, na verdade, a nossa vida, ela é tudo... A gente atrai tudo, né? Que tá ao nosso redor, né? É uma coisa que é incrível. Então, a partir do momento que tu vai tomando as tuas atitudes, as pessoas ao teu redor, elas vão se moldando aquilo ali. Vai né? se moldando a quem É, você é, a exatamente. energia que você emite. Então, a partir do momento que, vamos supor, eu acabo tomando a frente de tudo, automaticamente a pessoa já tá fazendo. acostumada a isso. Porque, pô, pra que eu vou me preocupar se a pessoa já tá fazendo, né? Então, assim, isso são coisas assim, pra que eu vou fazer se a outra pessoa já fez? Então, é difícil, eu acho que é muito difícil, porque eu também já fui muito assim. Porque fica cômodo, né? Exatamente. Fica num lugar bem cômodo. E aí é aquilo que você tinha falado antes, fica culpando o outro. Fica deixando para que o outro assuma essa responsabilidade. Porque a gente não quer assumir que às vezes a responsabilidade é nossa. É que Então, dói. a autorresponsabilidade é muito importante. É que dói saber que tu tá e você- errado, sabe? Não é errado, mas é errado, né? Dói saber que, tipo, não tá certo o que tu tá fazendo. Mas às vezes eu digo assim, ó, é melhor a dor da mudança para melhor ou a dor de você nunca saber como melhorar aquilo ali. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, principalmente com a constelação, nossa, mas eu tenho medo do que eu vou descobrir. Nossa, medo de sair, de tirar dos nossos porões aquilo que está atrapalhando a nossa vida. Mas isso é libertador. A gente vai tirar do porão da nossa vida aquilo que fica impactando as nossas memórias e a gente nem sabe, porque o nosso cérebro bloqueia muitas memórias para a gente sobreviver. Mas a memória não está apagada e nem está resolvida, ela só está escondida. E quando você tem que tomar uma decisão, às vezes você sente mão suar, calafrio, coração disparado, é porque está ligando o gatilho daquela memória que está escondida para você não tomar uma decisão semelhante a algo que foi do passado. Mas às vezes isso pode ter sido um perigo no passado, mas não é mais um perigo hoje. Quando a gente era criança, era um perigo atravessar a rua sozinha. E a gente precisava pedir ajuda ou ter autorização de um adulto. Mas isso era perigoso enquanto a gente não sabia como fazer. Hoje, na nossa vida, não é mais um perigo. Então, as memórias que às vezes estão no nosso inconsciente, que eu fico assim, mas depois eu vejo, mas, né, como a Jéssica falou, tá me atrapalhando, tá me incomodando, mas a gente vai levando, empurrando com a barriga, como a gente diz, e a gente não procura solucionar, é o que está no porão do nosso inconsciente, impactando nas nossas decisões. E a gente não está sabendo, porque ela não manda qual é a informação, mas é algo semelhante. É um sentimento semelhante. Então, o cérebro liga um sinal de alerta. E aí, depois, você às vezes não sabe porque toma uma decisão e não toma outra. Aí, depois, quando alguma coisa deu errado, você diz assim, mas que burra! Por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não falei tal coisa? Por que eu não fiz de tal jeito? Porque aquilo que está escondido, que você não vê e não sabe, está atuando sobre esse medo. Sobre essa atitude, sobre esse comportamento. As crenças de dinheiro, as crenças de não merecimento. Tudo isso está lá no nosso inconsciente. Está lá guardadinho nas nossas memórias, no nosso DNA, nos comportamentos que não foram tomados antes e que eu não estou tomando ainda. Então, não estou modificando. Então, dá medo de mexer? Dá medo de procurar ajuda? Às vezes dá. É medo do novo. Porque o nosso cérebro gosta do que é conhecido, gosta do que é semelhante, é confortável para ele. Mas quando você mostra que você vai enfrentar aquilo ali para fazer diferente ali na frente. Aquela frasezinha,
Idiotice é querer coisa diferente fazendo a mesma coisa. Sim. Mas só que às vezes na hora do fazer isso acontecer, a pessoa não faz. É como a Jéssica falou, aí eu fico esperando. Daí eu fico postergando, aí eu fico deixando para depois, mas aquilo ali tá me incomodando. Hoje, Elisete, né? Porque eu também já tive esses medos. Mas eu tive que encarar os medos. Se a gente não olha pro medo, a gente não resolve ele. E aí, então, eu disse assim, ok. Agora, Elisete, já penso assim, isso aqui tá me incomodando muito. Se tá me incomodando, é porque eu preciso melhorar. É porque alguma coisa ali tá me mostrando que tem algo errado. Então eu vou mexer exatamente naquilo que eu não queria mexer. Porque é aquilo ali que vai me levar para um outro patamar. Porque o que deu certo hoje na minha vida foi até aqui. Não vai me levar além. Se me levasse além, a gente não precisava mudar mais nada nas gerações. Nada. Fazer tudo igual. E essa é a nossa deixa, né? Então, galera, dicas. Procure um terapeuta. Não, na verdade, eu acho que só se autoanalisar, né? Isso aí. Analisa, vê. Às vezes tem alguma coisa que tá incomodando realmente. Procurar ajuda, galera. Nunca é demais, né? A gente procura quando tá com dor de cabeça, quando tá com dor de estômago, quando tá com algum problema de saúde físico, né? Porque não cuidar do nosso mental, que é o que leva a gente adiante, né? Os pensamentos que vão levar a sentimentos, que vai levar as nossas ações. E que vezes tipo de ação eu tô físico, tendo? Né? Até pro físico, né? Somatiza, claro. Porque vai ficar despertando e aí vai gerar uma doença, uma ansiedade, uma depressão, N outras coisas, exatamente, né? E para o relacionamento a mesma coisa. O ser humano que nós somos reflete no nosso casamento. Então, sozinha ou com a ajuda de um profissional? O profissional ajuda a encurtar o caminho. Muito mais rápido. Show. Elisete, seus arrobas, se o pessoal quiser te procurar. Então, @Elisete Mendes. O meu Elisete é com S na rede social, né? Então, @Elisete Mendes. No Instagram tem 2 underline no final. Mas se colocar Elisete Mendes com S, já vai encontrar no Instagram. E o YouTube é a mesma coisa, Elisete Mendes. A galera, é legal que lá no Instagram tem um linkzinho embaixo, né? Que eu vi. Tem toda a parte, né, de mentorias, livros. Tem a sessão gratuita. Tem 2 livros, né? Um bem direcionado para a verdadeira identidade da mulher. Tem outro que fala, né, sobre as chaves, os códigos para um casamento forte e feliz. E aí tem aquela palestra gratuita que eu falei, né? Reconquiste o seu marido. Tem várias dicas sobre comunicação lá, bem especial. Então, o Reconquiste o seu marido é um método CDVR que eu construí. Que vai ajudar as mulheres, né, a entender aquilo que está impactando no casamento delas, no relacionamento delas. Tem todo esse passo a passo bem aprofundado disso que a gente conversou aqui hoje, para a gente melhorar as nossas posturas e impactar lá no nosso relacionamento com essa sabedoria sem brigas lá no relacionamento, com o esposo, com o companheiro, para fortalecer. Então, é para casais? Aquele não, é para a mulher, bem direcionado para a mulher. E tem a mentoria individual e tem mentorias em grupo também. Então, fiquem à vontade de pesquisar lá no perfil, me chama, a gente também tem um momento gratuito aí, né? Legal. Muito obrigada. Episódio para fazer todo mundo ficar pensando a semana inteira, né? É isso aí. Aquela coisa de botar, né? É isso aí. Galera, a gente vai finalizando, mas antes a gente vai agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores. Locações Criciúma, tudo para locações de equipamentos, galera, para construção de pequeno ou grande porte. Lance Esportes, há mais de 15 anos no mercado na confecção, né, de uniformes esportivos. Tem os personalizados. Qualidade, galera, é na Lance Esportes. Bicho Chique, clínica veterinária. Também com hospital 24 horas na Avenida Centenário. Joaquim Nabuco e Sara, né? Isso, Duas a matriz. Isso, a matriz. Netflix, Durma como um Anjo, colchões magnéticos.